Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes deste canal Vinde às Águas. Venho através nesta data, 26 de setembro, quinta-feira, precisamente às 9h42, com muito prazer, compartilhar convosco mais uma gloriosa narrativa da Santa Palavra do Senhor Deus, a qual se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, dos versos 1 ao 40, respectivamente. Salmo este, composto pelo salmista e rei Davi, onde ele argumenta a respeito das condutas perversas dos ímpios e aduz que a felicidade dos mesmos é temporária e que a alegria deles é passageira, como uma nuvem que passa. E através do texto e contexto desse valioso salmo, o salmista Davi, inspirado pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo, nos aconselha de que, apesar de toda a ação dos ímpios e seus intentos e malfeitos, devemos entregar nosso caminho de obras justas, onde nós ordenamos bem nosso caminho, que tememos a Deus, nas mãos do Senhor Deus, porque Ele é retribuidor de toda obra e Ele recompensará tanto as obras do ímpio quanto as obras do justo. Deus é fiel, Ele recompensa cada um conforme as obras, o proceder de cada caminho. Ele recompensa. Prezados, passo a narrativa agora dessa gloriosa passagem bíblica, Salmos 37, do versículo 1 ao 40. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, demurcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra,
e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Amém. Vemos, meus valiosos ouvintes, que através desse contexto, o salmista Davi recebeu a revelação do Senhor Deus quanto à justiça de Deus para com justos e ímpios. É o resultado de toda a indignação que nós sofremos, passamos pelos malfeitos que o ímpio opera. E sabemos que o Senhor é justo e Ele retribui a cada um conforme as suas obras. Por isso que a justiça de Deus vem tanto para o justo quanto para o ímpio, o homem perverso, de astutos intentos. Porém, eu quero compartilhar com vocês, com a vossa permissão, um testemunho, que eu sou testemunho vivo dessa palavra que operou na minha vida. Salmos 37, no versículo 5. O milagre que o Senhor operou na minha vida quando eu tomei posse dessa palavra do Senhor. Palavra viva, verdadeira, palavra do Senhor, que não volta vazia quando ela é enviada, ela prospera para aquilo que ela apraz. Sempre reitero nisso. O Senhor, quando manda a sua palavra, Ele conhece o nosso coração, nossa necessidade, e nós acolhemos a palavra no nosso coração por fé, crendo nele, no poder dele, e Ele opera maravilha. Quando a palavra de Deus cai em boa terra, ela produz muitos frutos. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho de vida pessoal que aconteceu há alguns anos na minha vida. E se não fosse esse agir do Senhor através dessa palavra revelada na igreja do Senhor Jesus por um vaso de Deus, eu não estaria hoje aqui compartilhando com vocês esse canal, a narrativa da Santa Escritura do Senhor. Então, vou compartilhar esse testemunho para vocês, porque eu penso que a melhor pregação é o testemunho de fé quando você passa pela situação, quando você vivenciou a dor, a prova, saiu da fornalha e Deus tirou você da fornalha, das garras da morte, do sepulcro, para que você vivesse e o nome dele fosse glorificado.
que Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a ação do Senhor na nossa vida, operação de maravilha, é para que o nome dele seja glorificado. Algum tempo atrás, após o parto, o nascimento do meu filho, descobriram em mim um tumor, do lado esquerdo do cérebro. Os médicos descobriram. E ali, logo após o nascimento, já separaram o meu filho de mim e eu não pude amamentar. E ali já foi, não só o diagnóstico de uma doença, é triste, né? Mina as nossas forças, mas assim, a moral, assim, você, 9 meses ali, você, né, tudo, você sabe que você vai amamentar e não poder realizar isso após um milagre de você poder, pela permissão de Deus, conceder a vida, ter a criança no colo. Um parto normal, que Deus te ajuda naquela hora. Não poder amamentar você perde as forças. É tudo que você quer, segurar teu filho, a bênção que Deus te deu, o filho, e poder amamentar. Tudo aquilo que Deus nos consoante as mulheres, né? Gerar, gestar e amamentar. Esse não é um milagre que Deus opera na vida de uma mulher. Nos dá condições de gerarmos e amamentar nossos filhos, né? Ter a criança no nosso seio para poder alimentá-la. Só Deus faz isso. E por conta desse diagnóstico, fomos separados. Não pude amamentar meu filho e já entraram com medicação. E foi uma via torturosa. Eu fiquei muito assim, debilitada com essa enfermidade. Eram muitas idas aos hospitais e perdi peso e fiquei assim numa situação deplorável. Perdi amigos, porque quando você está bem, tudo está bem, você tem muitos amigos, né? Muitos amigos você tem. Quando você está na enfermidade, filho recém-nascido, precisa de alguém para te ajudar, você não tem esse amparo. E todos falavam que eu cheirava a morte. Amigas que eu gostava muito cheiravam a morte. E meu marido não trabalhava muito, assim, só para socorrer. Eu tinha vários desmaios. Estava aqui numa situação lamentável. E numa dessas idas de vida no hospital, vou resumir para não se estender muito, Deus usou uma jovem que estava com o servo de Deus lá no hospital. E eu não vou citar nenhuma denominação aqui, é ética religiosa, nós devemos se ater a isso. E ética ministerial, não é? E ela falou assim que o inimigo tinha posto essa enfermidade na minha vida e ele ia me levar, me matar numa dessas idas ao hospital. E ali eu estava numa cadeira de roda, não andava, e aí eu peguei aquilo. No começo eu olhei para a moça e fiquei assim indignada, porque ela estava falando isso para mim. E eu tinha muito isso, que nasci num lar evangélico, estava sempre no meu ativismo religioso na igreja, mas não conhecia a revelação e a palavra que liberta. Era muito ativismo religioso, muita ida nas festas solenes, não é? Eu prezava mais o homem que está no púlpito e não o anjo da igreja que fala por aquele homem. E não tinha essa convivência com o Senhor e libertador. E tomei posse dessa palavra e me levaram numa igreja, num culto à tarde. Era um culto com as irmãs e esse vaso do Senhor estava lá e pregou a palavra. E
ele começou a revelar. Fui fazendo várias revelações. E eu inquieta, revela a minha vida. Orava ao Senhor no coração, meu Deus, revela o meu problema que eu tenho. Revela esse tumor, revela para mim. Ele revelou várias pessoas. Aí foi na direção do banco, eu achei, ele vai revelar para mim. O que eu queria, uma revelação específica. Estava bem incrédula, assim, se não for assim, não é? E eu queria me libertar também desse sofrimento, daquilo que falava, que eu cheirava, estava cheirando a morte, não é? Era horrível ouvir isso. E estava dando muito trabalho para o meu marido. Mal trabalhava, está sempre me socorrendo, levando para o hospital. E também porque os gastos com o hospital é muito caro, não é? Isso daí minava o orçamento da família. E eu, quando ele pegou, ele leu essa passagem bíblica, Salmo 37, e ele pôs nesse versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí esse vaso do Senhor, vaso ungido do Senhor, homem de Deus, temente a Deus, que o som do Senhor estava sobre a sua vida, que tinha vida no altar do Senhor Deus, para operar sinais e maravilhas, que Deus faz isso, né? Porque a Bíblia faz sinais seguirão os que creem. E esses sinais devem continuar entre o povo de Deus, porque Jesus Cristo ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele opera maravilhas, ele continua curando. Ele nunca despediu um enfermo vazio, ele sempre curou todos os enfermos. E esse irmão falou, vou orar agora e vocês pegam a palavra, toma posse da bênção. E ele falou de novo, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ele mandou colocar a mão esquerda no coração e a mão direita no seu problema, na sua causa. E por certo tinha várias pessoas com várias causas, mulheres, Deus, pessoas oprimidas que estavam naquela tarde. Foi uma tarde, por volta das 15 horas, o culto começava às 2 horas. E eu coloquei a mão na minha cabeça e como se minha mão segurasse em Jesus. E aí ele orou e a igreja se alegrou no Espírito do Senhor. E o Espírito Santo começou a operar na igreja. E eu senti ali que eu estava sendo liberta desse mal, dessa doença. Nessa palavra eu tomei posse, ele não revelou que a minha vida específica, eu tinha um tumor diagnosticado. Só disse isso. Coloca a sua mão esquerda, a sua mão direita no seu problema e a sua mão esquerda em Jesus. Segura. Né? Mão esquerda, o coração. E Jesus veio encontro e libertou. Voltei para casa regozijada, né? Mesmo não podendo amamentar ainda meu filho, mas voltei em paz. Quando o filho liberta, ele liberta verdadeiramente. Jesus liberta, é para sempre. E antes o médico tinha me dado o último dia de vida, né? Ele me deu o último dia de vida. E eu fui para casa e quando eu estava orando, assim, estava com medo de sentir aquilo de novo. Aí eu fui, tinha orelhão na época, eu pedi oração para um irmão, que eu não estava bem, eu estava com medo de sentir aquilo. Aí eu coloquei as crianças na cama, com meu marido, e fiquei na sala. Porque eu sabia que vinha aqueles sintomas horríveis, eu não queria que eles vissem eu agonizando, como o médico falou que seria a minha última hora. E assim foi, aquela noite, madrugada. De repente eu vi
Nem todos creem, mas Deus abriu meus olhos espirituais. Em cima de mim veio várias foices de morte. Várias foices. E eu fui levada, estava sendo levada num túnel muito escuro. Muito escuro. Estava sendo, foi um arrebatamento, estava um redemoinho me levando por esse túnel. E no final desse túnel tinha um grande dragão. Um grande dragão. Ele ia me pegar. Mas de repente veio um cavalo branco e um homem. Ele tinha uma espada tão grande, espada de ouro, cavalo branco, e ele cortou o dragão e prendeu ali. Ele agiu repreendendo ali aquela força daquele bicho. E depois eu voltei pelo mesmo túnel, mas assim, estava em paz o túnel estava branco, estava em paz, não foi aquela força que ele redemoinho. E eu voltei. E eu estava na sala, assim, aquela foice em cima da cabeça, do teto da sala. E botei, aí eu fui olhar a família na cama. O marido, a minha filha pequena, meu filho recém-nascido. Fui olhar, eles estavam lá, eu estava viva, estava bem. Estava bem. Glória a Deus. Deus me livrou da morte. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Estou viva aqui para compartilhar com vocês esse Salmo 37, nesse versículo, onde o servo de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O caminho que foi levado foi o caminho da morte. No fim desse túnel tinha aquele dragão horrível, aquela força, mas no fim desse caminho tinha um príncipe com uma espada. Senhor Jesus, o anjo da igreja me libertou. Senhor Jesus, o Salvador de toda alma, de todo ser humano, todo enfermo, que cura, que liberta. Liberta toda opressão maligna. E para encerrar, depois voltei a fazer os exames já bem. Até hoje, tomografia, ressonância, não consta mais o tumor no cérebro. Bom, glória do Senhor Deus, está limpo, ficou limpo, não tem mais nenhum tumor. Nunca mais tomei remédio, nunca mais disseram que eu cheirava morte. Nunca mais. Estou aqui hoje. Sou um testemunho vivo de que, para quem crê no poder de Deus, na ação do Senhor Deus, os sinais e maravilhas que Ele opera. Eu ouvi essa palavra na casa do Senhor. Ele usou um seu vaso. E foi nessa palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E os médicos que falaram que eu não poderia ter mais filho, de parto normal, engravidei novamente, amamentei, glórias a Deus. E tudo de parto normal, porque meu cérebro continua. Estou bem, Jesus libertou, nem dor de cabeça eu sinto. A gente pode ter muitas dores físicas. O Senhor liberta. Basta que tenhamos fé nele, que entregamos o nosso caminho ao Senhor Deus. Seja qual for o seu caminho, a gente fica muito indignada com muitas coisas que a gente vê hoje em dia no mundo. Então, essas notícias, nenhuma notícia boa pelas mídias. É só dor e sofrimento, só violência. Você sofre de ver violência com as mulheres, como matam as mulheres, quantos feminicidas, né? Que tiram a vida das mulheres que são mães, meninas.
violências sexuais com crianças, muita coisa que a gente fica indignado, onde o judiciário, a tutela do Estado Democrático de Direito não tutela as vidas. O ser humano tira a vida de uma mulher, ele nasceu de mulher e tira a vida de uma mulher. Não temos quem nos ampare, não temos ninguém que ajude as mulheres, não temos um justo juiz na terra operando. Seja lá qual for o seu caminho de injustiça, caminho do judiciário, que é uma tortura, é degradante, é cruel. Você espera uma sentença, você mendiga um direito. Todas essas injustiças que você fica indignada, que você precisa de um direito, de uma previdência, seja qual o direito que você tem, em todas as varas de juízos que são uma causa civil, uma causa trabalhista, até uma causa de execução criminal, que se a pessoa que está ali injustamente preso, Jesus liberta todos os cativos. Né? Confia na palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia nele, confia em Jesus. Toma posse dessa palavra. Eu sou testemunho bíblico. Se estou aqui é porque Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Deus não te deixará, Ele não te desamparará. Ele cuida de tudo. Como diz a palavra dele aqui, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Confia nele. O caminho da procura do emprego, todo e qualquer caminho que você esteja passando agora, o caminho do hospital, esse caminho duro da enfermidade, tratamento, quimioterapia, um caminho que você não sabe se tem volta. A nossa medicina, ela não está avançando. O que eu vejo sempre da medicina, quando não conseguimos a cura, é o nome no obituário. É de cova em cova que a medicina atual tem avançado. Tenho orado para que Deus dê inteligência para os homens para tirar tantas pessoas sofrendo nos hospitais, porque não tem um tratamento eficaz. É tanta ciência, tantas pessoas em busca do ego da medicina, mas não da cura. Me perdoem o desabafo, mas com tudo isso, diante de tanta indignação, nós temos um Deus que Ele ampara o justo. Ele ampara o justo. E como diz Salmo, nesse mesmo Salmo, o versículo 39, que diz: vem do Senhor a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. Sim, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Eu deixo para vocês isso, o testemunho que aconteceu na minha vida. Outros males veio, mas contudo, eu sempre vou nessa palavra, entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele e o mais Ele fará. E eu tenho essa palavra por esperança no meu coração. Que Deus fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. O nosso direito a ter vida, o nosso direito como viver dignamente, o nosso direito à saúde, os nossos direitos de sermos ouvidos como seres humanos, como cidadãos do nosso país, onde está tudo ruim, não tem esperança para nós, para os nossos filhos, não tem um ambiente saudável, tudo está ruim, mas o nosso socorro é o Senhor Deus, Ele virá ao nosso encontro. Deus tem os exatores dele, Ele vai levantar um juiz justo, Ele vai levantar um governante justo para cuidar da terra Brasil. Deus é justo. Possamos entregar o nosso país às autoridades, os poderes judiciários, os policiais militares, os governantes, poder legislativo, executivo, judiciário, as forças armadas, no altar
da misericórdia, graça e no altar do justo juiz, para que o Senhor use esses homens, para que nós possamos ter justiça, paz, saúde e prosperidade. Eu deixo para vocês essa palavra que o Senhor traz no meu coração e que eu tenho sempre, repito na minha vida, que está no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Deus é fiel. Ele virá ao nosso encontro. Ele nos salva. Chame Ele para andar nesse caminho. Ele vai na frente. Ele vai diante. Ele é só retaguarda. Ele sabe onde que está o livramento. E a palavra que fala do Senhor, aos seus anjos dará ordem para te guardarem nos teus caminhos. A teu respeito, Ele vai dar uma ordem para te guardar nesse caminho. Seja qual for o seu caminho hoje, ainda que você esteja indignada por tudo que os malfeitores têm feito, por todas essas injustiças, creia em Deus. Deus retribui a cada um conforme as tuas obras. Confia no Senhor e faz o bem. Versículo 3 que fala: habita na terra e alimenta-te da verdade. Deus tem prazer na pessoa que ordena os seus caminhos no Senhor, que tem prazer nesses caminhos, em ser uma pessoa justa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual o desejo do seu coração nesse caminho hoje? Qual o desejo? Qual o anelo da sua alma? Deus virá e suprirá o que você está pedindo neste caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobresser a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Eu despeço aqui com vocês e rogo ao Senhor Deus, no trono da graça e misericórdia, junto ao trono do justo juiz, Senhor de toda a terra, aquele que pratica a reta justiça, eu apresento as vossas vidas, meus prezados e valiosos ouvintes. Que Deus vos abençoe e vos guarde, bem como a vossa família amada, nesse vosso dia que hoje Deus te concedeu. E que Deus seja com você, te livrando, te guardando nesse caminho. Confia nele, que o final desse caminho Ele vai te dar a paz, a libertação e aquilo que o teu coração te almejado. Bom dia abençoado, na paz do Senhor Deus.